Vamos lá, galera. Começar aqui, né, com essa notícia do Vila Sante, tá? O Vila Sante do Grêmio, né, um jogador bem conhecido, né? E a informação que saiu, né, deixa eu ver se eu coloco na tela aqui para vocês, né, para você saber que essa informação, ela não veio, né? Ela não veio aqui da nossa Flamengosfera, tá aqui, ó. Flamengo entra na disputa, né, com o Palmeiras pela contratação de meia paraguaio do Grêmio, tá? Tá aqui, ó. De acordo com informações do jornal Estadão, o Grêmio, né, exige aí 15 milhões de euros para negociar o jogador de 27 anos, tá? E aí, galera, eu fui atrás dessa informação para vocês, né, e consegui coletar hoje de manhã, antes da live. Foi a última ligação que eu consegui fazer agora, antes de entrar aqui na live, foi exatamente com o setorista, né, e jornalista do Grêmio, e ele me passou todos os detalhes, tá? O Vila Sante, ele tem contrato com o Grêmio até dezembro de 2027, né, e o que eu fiquei sabendo, né, junto a esse setorista, é que ele renovou recentemente, tá? Agora em fevereiro, ele fez uma renovação que levou ele, né, a ter esse contrato mais longo até 2027, inclusive ganhando uma valorização salarial, ou seja, o salário do Vila Sante, que era um pouco mais baixo, ele subiu, tá? Então ele ficou ali um salário um pouco mais alto e também, né, e o salário não é importante, porque hoje eu acho que nenhum clube, né, no Brasil paga salários iguais ao Flamengo, né? O Flamengo, a gente sabe que o Palmeiras tem ali um jogador ou outro que ganha bem, mas o Flamengo tem vários jogadores com salários acima de 1 milhão. O Alan ganha 1 milhão, né? É o terceiro reserva. Então falar em salário não é problema, não seria nenhum problema para o Flamengo nesse quesito, né? Se fosse contratar o Vila Sante. A grande questão aí não é o valor do salário. A grande questão aí é o que, Júnior? Então, é o valor da multa, tá? A multa rescisória dele subiu bastante nessa renovação que aconteceu em fevereiro de 2024, tá bom? Então ele renovou o contrato dele em fevereiro do ano passado, aumentando o valor da multa rescisória e, claro, ganhando ali uma valorização salarial. Esse setorista do Grêmio, né, que é jornalista também, na época ele chegou ao Grêmio, né, ali explicou como ele chegou ali ao Grêmio, Vila Sante. Tá? Ele veio, né, do Cerro Porteño justamente para suprir uma saída que o Grêmio tinha acabado de perder, né, o Matheus Henrique. O Matheus Henrique tinha sido vendido para o Sassuolo da Itália e aí, na época, eles foram atrás do Vila Sante, que estava jogando pelo Cerro Porteño. O valor da negociação, na época, não tinha sido revelado, mas depois, logicamente, acabaram, né, descobrindo, né, ali quanto o Grêmio tinha pagado para trazer esse jogador, que foi na casa de 3,5 milhões de dólares, tá? Foi o valor na época que o Grêmio pagou para trazer o Vila Sante, diferente do que tá lá no Transfermarkt, 2,8, não. Segundo o que eu apurei para vocês, eles pagaram 3,5 milhões de dólares, que na época era 18 milhões de reais, tá? Por 80% dos direitos econômicos do jogador, tá? Então, eu não sei, e ele não soube me explicar, se o Grêmio já comprou, né, esses outros 20%. Pode ser que não, eu acho que não, tá? Então, o clube que comprar o Vila Sante, inclusive eu já sei qual é o futuro dele, e eu vou passar para vocês, ele vai ter que negociar ainda 20%, caso queira, né, ali 100%, a totalidade do atleta, né? Isso se o Grêmio não tiver comprado, né? Isso ele também não sabe. O Grêmio na época ficou só com 80%, né, dos jogadores. Outra informação que eu consegui adquirir para vocês é que o Palmeiras, tá? E a gente tá falando, galera, de 2021, tá? Estamos em 2025. Mas lá em 2021, o nome do Vila Sante, né, e aí tá lá na matéria, né, que Flamengo entra na briga com o Palmeiras pelo Vila Sante, mas lá em 2021, o Palmeiras já tinha o nome do Vila Sante no seu scout. Ou seja, o Palmeiras estava na briga com o Grêmio lá no Cerro Porteño lá para tentar trazer o Vila Sante. E aí as conversas acabaram não evoluindo, né, com o Palmeiras e ele acabou indo parar, né, no clube gaúcho, né, acabou indo parar no Grêmio. Então o Palmeiras já tem um desejo antigo, tá? Um desejo antigo, né, de contar com o Vila Sante, né? E isso a gente está falando porque a matéria, né, que eu acabei de botar aí traz que o Palmeiras e o Flamengo, né, estariam interessados nesse jogador. Por isso que eu tô falando até aqui, para você entender, né, o nível de interesse, que o Palmeiras antigamente já tinha interesse nesse jogador, né? Deixa eu mandar um abraço aqui pro meu amigo Giuseppe, aquele abraço, né?
Ele falando aqui, Adenor e Botafogo, né? Feitos um para o outro. Eu vou falar sobre isso aqui também, né? O Flamengo poderá enfrentar, já pensou? Enfrentar o Tite? Que delícia seria. Eu queria, sinceramente, que ele fosse pro Botafogo e a gente enfrentasse ele, Felipe Luiz atropelasse ele. Já pensou? Felipe Luiz atropela ele naquela Supercopa? Ah, mano, seria bom demais. Seria o nosso, realmente, pra coroar, né? Pra se vingar. Seria a nossa vingança. Olha só, galera, vamos continuar aqui. É o seguinte, tá? Os torcedores do Grêmio, tá? Pelo que eu apurei, né? Eles não querem vender que o Grêmio venda o Vila Sante. Não querem, de jeito nenhum. Inclusive, eles estão fazendo campanha, tá? Campanha para a diretoria do Grêmio não vender o Vila Sante, tá? Então, só para você ter uma ideia, o Vila Sante hoje, que é alvo, né, do Flamengo e do Palmeiras, é claro que isso acaba mexendo um pouco com a cabeça dele, né, do empresário dele, que inclusive eu já descobri quem é, tá? O empresário do Vila Sante, eu vou falar aqui pra vocês, mas isso acabou mexendo com a cabeça do jogador, porque o Grêmio, ele não vai disputar a Libertadores. O Grêmio conseguiu a última vaga na Copa Sul-Americana no apagar das luzes. Agora, Flamengo e Palmeiras vão disputar o Mundial de Clubes, pô. Isso valoriza demais o jogador, tá? Demais o jogador. Pô, os caras vão disputar o Mundial de Clube e aquilo balança, né? Mexe com a cabeça do jogador. Ah, Júnior, ele tem contrato até 2027. É um jogador que tem ali uma multa rescisória alta. Beleza, mas tem a vontade do atleta. Pô, o cara olha, tem Flamengo, tem Palmeiras, vai jogar Mundial de Clubes. Mano, isso mexe com a cabeça do jogador. Tá? Isso mexe com a cabeça do jogador. Essa que é a verdade. Então, é claro que isso, né? Essas notícias de bastidores, né? De Flamengo e Palmeiras, o jogador tá acompanhando, é claro que isso mexe com a cabeça dele. A grande questão, galera, é o seguinte, é que o empresário dele, ele tem um vínculo já com o Palmeiras. É exatamente isso, tá? Ele tem um bom relacionamento com o Palmeiras. O mesmo empresário do Vila Sante é o mesmo empresário do zagueiro Gustavo Gomes. Olha só, o Palmeiras já tem como alvo esse jogador desde 2021. O empresário dele tem um bom relacionamento com o Palmeiras, né? Ali é o mesmo empresário do Gustavo Gomes. Sem contar também que o Flamengo, galera, o Flamengo, ele ainda não está fazendo nenhuma movimentação em busca, tá, de um volante. Por quê? E eu descobri também, tá? O Flamengo ele só está observando a situação do Vila Sante. O Flamengo não está avançando, pelo menos não ainda, porque o Flamengo não resolveu a situação do Pulgar e nem do Alan. Então o Flamengo hoje não pode buscar um outro volante sem ter ainda resolvido duas situações de jogadores que ainda têm contrato. Por mais que o Pulgar tenha interesse em sair, mas o contrato dele com o clube vai até o final do ano. Ele não vai pagar a multa, o clube que contratar ele também não vai pagar valores altos, porque a partir do meio do ano ele já poderia assinar pré-contrato. O Alan tem um contrato longo e um salário muito alto. Então o Flamengo não tem muito o que fazer se não chegar a um acordo com esses jogadores, porque o Flamengo já tem o Everton Araújo, o Pulgar, o Alan e mais alguns jogadores que vão subir da categoria de base. Então o Flamengo não pode chegar e dispor 10, 15 milhões de euros no Vila Sante nesse momento. Agora, se o Flamengo vender o Alan, se o Flamengo negociar o Pulgar ou até vender o Everton Araújo, aí é outra história. Aí o Flamengo pode ser que entre nessa briga caso ainda tenha tempo. Por quê? Porque o que eu apurei pra vocês, galera, e a informação tudo exclusiva, tá? Que eu tô passando pra você. Você não vai encontrar em outro lugar aí. Tô te passando informação exclusiva, irmão. Certo? Detalhe da informação apurada de verdade, tá? Informação real, verdadeira. Diferente de muitas mentiras que ficam contando pra você por aí. Então, a grande situação é o seguinte. O Palmeiras, ele está muito próximo de fazer uma proposta real e oficial por esse jogador. Júlio, por que ainda não rolou? Porque o Palmeiras ainda tem esperança do Andrés Pereira mudar de ideia e o clube dele aceitar, né, a oferta do Palmeiras para vir jogar aqui. Se o Andrés disser não e o time do Andrés também refutar a proposta do Palmeiras, o que se fala, pelo menos dos bastidores em São Paulo, é que o Palmeiras vai tentar novamente, porque já tentou em 2021,
tá? Vai tentar novamente a contratação do Vila Sante. Aí ferrou. Aí o Flamengo não iria entrar no negócio. Até porque ainda não resolveu a situação dos volantes. Agora, se o Andreas topar ir para o Palmeiras, aí o Palmeiras não vai buscar o Vila Sante. Entendeu? Então o Palmeiras ele tá ali esperando uma resposta. Inclusive, eu já até fiquei sabendo a data, né, que o Palmeiras tem como limite para poder começar a se movimentar em outra direção, caso o Andreas não aceite. Até segunda-feira agora, tá? Até segunda-feira, se o Andreas Pereira e o clube dele não se manifestar sobre a proposta que o Palmeiras tem para eles, aí o Palmeiras vai começar a trabalhar em outras frentes e o Vila Sante pode ser aí esse jogador, tá? Como tá aí na matéria, né? O jogador hoje tá avaliado em 10 milhões de euros. Pô, o Grêmio pagou baratinho na época, né? 3,5, mano. Milhões de dólares. E agora quer 15 milhões de euros pelo jogador, pô. Tá entendendo? Então, assim, olha quanto esse jogador valorizou, tá? Ele hoje, só pra você ter uma ideia, nesse elenco do Grêmio, olha por que os torcedores do Grêmio não quer a venda dele, porque ele hoje é o jogador, tá, mais valorizado do Grêmio. É isso aí. É o jogador mais valioso do time do Grêmio, é o Vila Sante ao lado do Cristaldo, tá? Os dois jogadores têm aí o maior valor, né, de mercado de todo o elenco do Grêmio, né? E disparado, tá? E disparado. Então, o Vila Sante e o Cristaldo são os dois mais valiosos. É por isso que a torcida, né, não quer a saída desse jogador por qualquer valor, ou muito menos, né, se tiver que reforçar um time rival aqui do futebol brasileiro. Então, assim, não vai ser uma negociação fácil para o Palmeiras e muito menos para o Flamengo. Como eu falei para vocês, o Palmeiras tem uma predisposição maior, né, de fazer uma proposta e tentar a contratação desse jogador do que o Flamengo, porque o Flamengo ainda tem aí os dois jogadores, né, o Alan e o Pulgar, para resolver essas situações. Então, eu sinceramente acho, e aí é o que eu acho, muito difícil, né, o Flamengo entrar numa disputa hoje, numa concorrência hoje com o Palmeiras por esse atleta, tendo em vista que o Flamengo está num ano de contenção de gastos, né? O Flamengo não está com o pé no acelerador, diferente do Palmeiras, que está com o pé no acelerador para contratar, e o Palmeiras está interessado, e eu acho que o Flamengo não entraria nesse leilão, porque no final das contas, né, o valor sairia muito acima, né, do que realmente o jogador vale, né? Então eu acho que a possibilidade, se ele sair do Grêmio, é muito maior dele ir para o Palmeiras, caso o Palmeiras faça uma proposta, do que para o Flamengo, tá, galera? Eu acho um baita volante. O Vila Sante é muito melhor, tá? Eu não tô falando pouco não, infinitamente melhor do que o Alan. Júnior, ele é muito melhor do que o Pulgar? Eu acho que se equivale, tá? Eu acho que o Pulgar e o Vila Sante se equivalem. São os dois ali no mesmo nível, né? Um é chileno, outro é paraguaio. São dois jogadores, né, estrangeiros e que, na minha opinião, jogam o mesmo futebol, tá? São bons jogadores, acima da média. Para mim, o Pulgar é um jogador acima da média, tá? O problema do Pulgar a gente já sabe que é tomar muitos cartões. Você sabe disso. Mas eu acho ele um jogador acima da média do futebol brasileiro. E eu acho que o Vila Sante e o Pulgar estão no mesmo nível, taco a taco, tá? Agora, a grande questão aí é o seguinte: será que o Flamengo vai conseguir se livrar do Alan ou até negociar o Pulgar ainda nessa janela? Porque tudo que o Pulgar mais quer é que, se o Flamengo não ofereça o que ele quer, chegue até o meio do ano, ele fique livre para negociar com qualquer time. O Pulgar não tem pressa, porque na cabeça dele, eu vou jogar até o meio do ano, vou pro Mundial de Clubes e depois eu tô livre. Caio em visibilidade pro mundo todo e eu tô com o meu contrato livre para negociar com qualquer time. Pra ele é ótimo, entendeu? Então o Flamengo acaba ficando preso, tendo que ficar esses 6 meses com um jogador que não é certo ficar até o final do ano. Olha que problema. E o Alan nem se fala. Qual time vai querer o Alan? Olha aí, ó, o Rennes já contratou outro. O Sampaoli, que trouxe essa bomba pra cá, desistiu do jogador, contratou outro e a gente ficou agora com o Alan. Então o Flamengo tá preso. Tem 2 jogadores caros presos. Por quê? Porque da gestão passada. A gestão passada não soube conduzir a situação com o Pulgar. Contrataram um jogador igual o Alan. E agora olha o problema. Para essa diretoria resolver.
Podendo. Mano, se não tem o Pulgar ou o Alan, o Flamengo ia forte no Vila Sante. É bom jogador. Ele terminou no ano de 2022 como o melhor volante do Campeonato Brasileiro ao lado do Pulgar. Foram os dois melhores volantes, inclusive figurando na seleção, né, do campeonato, um ao lado do outro. Entenderam? Então, aí eu vou finalizar para vocês a questão do Vila Sante pra gente passar, né, pro próximo assunto. Na minha opinião, tá? E aí já é opinião, a informação toda eu detalhei pra você. Na minha opinião, dificilmente o Vila Sante vem para o Flamengo, porque se realmente o Palmeiras está na jogada, eu acredito que o Palmeiras, pelo fato de já ter esse jogador como alvo há bastante tempo, está com o pé no acelerador nas contratações, ou seja, está com dinheiro para gastar, e também ter o empresário, né, já com um jogador no seu time, tá? Já tem um jogador no seu time, eu acho que a chance do Palmeiras, né, ter êxito, se realmente quiser contratar, é muito maior, tá? Então, na minha lista, infelizmente, porque eu gosto do jogador, eu acho bom jogador, eu contrataria. Não sei você, mas eu contrataria, tá? Eu acho que ele é um jogador bem interessante, né? Joga um futebol bem legal, eu contrataria. Mas eu acho que o Flamengo não vai contratar. Tá? Eu acho que o Flamengo não vai contratar. É o que eu acho, tá? Porque estamos presos, infelizmente, em Alan e na situação do Pulgar. Aí a gente não consegue ir pro mercado. Agora, a minha esperança é o Everton Araújo deslanchar nesse ano, tá? O Everton Araújo, esse ano, pode ser que ele deslanche de verdade. É um garoto muito bom de bola. Jovem, né? Produtivo, né? Dentro de campo. Sabe chegar na área, diferente do Alan. Tá? Sabe chegar na área. Faz gols. A gente viu ele fazendo gols, inclusive. Então eu acho que é um jogador muito interessante. E eu vou apostar bastante nele, no Everton Araújo. O Pulgar parece que tá meio assim, com problemas familiares, né? E aí isso atrapalha um pouco a carreira dele. Ele é bom jogador, eu gosto do Pulgar, né? Apesar dos cartões, né, e tal, mas eu gosto dele. Só que ele caiu de produção agora, né, no segundo semestre. Não sei se ele voltar a jogar, né, voltar das férias bem. Quem sabe ele volta a jogar, né, aquele futebol que ele jogou em 2022. Mas o Alan, esse eu já desisti, já perdi as esperanças, sinceramente. Esse daí já entreguei, né, os pontos e acho que esse daí realmente não tem o nosso DNA, né? Não tem. Inclusive naquele jogo contra o Grêmio, né? O cara, pô, tromba com ele cai de bunda no chão, o cara vai lá e faz o gol. Pô, ou seja, não tem raça nenhuma. Não tem o nosso perfil. Ele fez um bom ano no Atlético e aquilo ali, né, acabou ficando, né? Todo mundo achando que ele ia jogar aquele futebol que ele jogou naquele ano bom dele. E, pô, não foi nada daquilo. Ou seja, tomamos uma volta, né, do Atlético Mineiro. É um jogador sem sangue, então eu não gosto do Alan como jogador, tá? Não tô falando da pessoa Alan. Eu não gosto do futebol dele, não chega à frente, não é um elemento surpresa. Ele é muito frouxo nas divididas, então esse daí, pra mim, já entreguei os pontos. Tomara que ele cale minha boca, né? Eu chegue esse ano, jogue muita bola, dê a volta por cima, sei lá, ele tá aí, tá com contrato, mas o Alan pra mim já foi. Agora, Vila Sante, contrataria, Júnior? Eu contrataria, mas o Flamengo, tá? Acho que não vai. Não vai atrás porque o Palmeiras está na jogada, o Grêmio não vai facilitar, é o jogador mais caro do Grêmio, ao lado do Cristaldo, a torcida não quer que venda, não vai fortalecer um rival de forma fácil, então eu acho que Vila Sante, ó, pega a caneta aí, ó, e pode riscar. Não vai rolar, tá? Pelo menos não agora. Pode mudar, né? O Flamengo faz uma baita venda aí e tal, aí pode tudo muda, mas hoje, tá? Dia 3 de janeiro de 2025, eu não vejo possibilidade do Vila Sante vir parar no Flamengo. Zero. Possibilidade zero. Bom, deixa eu ler agora você aqui, que eu vou passar para essa informação aqui. Já tenho todos os detalhes do Fabrício Bruno. E novas informações, tá? Novas informações. Beleza? E depois do Fabrício Bruno, né, eu tenho informações para vocês desse cara aí, ó. Você sabe quem é? Juninho, que tá jogando lá no Azerbaijão. Eu já tenho detalhes todinho para vocês sobre ele.
tá? Mas vamos começar aqui na ordem. Vou passar pro Fabrício Bruno, mas deixa eu ler o que você pensa, né, sobre o Vila Sante, o que você acha também sobre tudo isso que eu falei, né, e sobre essas negociações aí. Vamos lá. Júnior. Cara, eu vou falar pra você, sinceramente, o Tite é o tipo de profissional, cara, que tropeça nas próprias pernas, irmão. Não precisa ninguém querer o mal dele. Ele é o cara que tropeça nas próprias pernas. Nas próprias palavras. Entendeu? Então, assim, não precisa de ninguém fazer nada contra ele. Porque ele, por si só, é aquele cara. Aquela musiquinha, né? Eu não preciso de ninguém pra fazer-me comigo. Eu sozinho coloco minha vida em perigo. É o Tite, pô. Entendeu? Então, assim, não precisa de fazer nada, não. Ele sozinho, né, se atrapalha. Vamos lá, deixa eu ver o Sandro Júnior, feliz ano novo, né, pra você e família, forte abraço, valeu Sandrinho, parceiro. Rafael, direto de Minas, aquele abraço, meu parceiro. Até, né, desmarcaram, né, depois do atraso as reuniões, bom dia. É isso aí. A comunicação ficou boa agora, né? Meu amigo Sidney tá na área, Gustavo, 10 milhões de euros no Vila Sante, acho que não vale a pena, né? Apesar de achar ele bom. A matéria traz que é 15, o valor de mercado dele é 10, tá? O valor de mercado dele é 10, mas a matéria traz que o Grêmio quer 15. Então aí fica mais alto ainda. Mas ele é bom jogador. Jogador de seleção, jovem ainda, né? Eu acho um jogador bom. Eu gosto dele. O meu amigo Diogo também lá de Minas, né? Na área, né? Um abraço pra você e seu filho, parceiro. Sempre que o Flamengo vai pra Minas, ele tá lá pra acompanhar o Mengão. Lusquinhos, até acho bacana o Fly ir atrás, né, de jogadores no mercados alternativos, mas Azerbaijão é demais. Ó, mas vou falar uma coisa pra você. Vou te dar um spoiler. Olha só, o Flamengo tá indo lá, se realmente essa informação for real, né? E eu vou detalhar pra você já já, indo no Azerbaijão. Mas tem time europeu que também está lá, indo buscar esse jogador. E você vai ver aqui na matéria que eu vou botar pra você ver, tá? Então assim, pô, será que os times europeus também estão cegos? Tá entendendo que causa realmente um espanto? Pô, se é só o Flamengo, legal. Agora, por que tem time europeu também lá? Só um spoiler. Daqui a pouco eu vou falar sobre ele. Lusquinhos, eu não entendo, né, a torcida do Flamengo pedindo reforços. Olha o elenco do Flamengo, 29 jogadores. O que precisamos é um centroavante, né, e vender alguém para repor. O Flamengo não está em desespero. É o que eu acho. O Flamengo não está em desespero. Mas eu também entendo que precisamos sim reforçar esse elenco com peças pontuais. Desespero? Nem um pouco, tá? Nem um pouco. E eu acredito, meu amigo Wanderson, que não é a maioria não, tá? Eu não tô vendo aquele desespero do passado, né, dos torcedores, não. Eu vejo hoje um controle. Cara, o torcedor do Flamengo, por mais que muita gente ainda reclame, fale mal, né, e eu digo dos próprios flamenguistas, né, um fala mal do outro. É impressionante, né, como é que nós somos uma classe que entramos em discordância, que é natural, mas ao mesmo tempo, né, dividimos, né, ali ao invés de somarmos e agregarmos, né, juntos, com uma só torcida. Tem muita gente, né, que critica, né, se critica a si próprio. E só que eu vejo que do ano passado e do ano retrasado para cá, eu vejo que a torcida do Flamengo ela amadureceu, tá? Muitos torcedores eu vejo que amadureceram e tem hoje um pensamento muito mais controlado, um pensamento hoje muito mais sábio, né, referente ao mercado da bola, referente à gestão do clube. Ou seja, muitos torcedores passaram a acompanhar sobre gestão, mercado da bola mais a fundo e ganharam muito conhecimento. E aí quando você ganha conhecimento, mano, sobe o sarrafo. Que isso? Subiu, pá. Mano, e você começou a entender os processos de verdade. Né, começou a saber que não é FIFA Soccer, não é, né, não é dinheiro virtual, existe uma vida real. Então eu vejo hoje, pelo menos eu percebo aqui, pelo menos nesse canal, que o torcedor do Flamengo, mano, ele tá com conhecimento muito alto, muito elevado. E não é sobre só campo e bola, é sobre tudo, sobre finanças, sobre gestão, né, sobre mercado da bola. Cara, é impressionante, tá? E nossa torcida, ela tem evoluído bastante. Eu participo, às vezes, de alguns outros chats de outros times,
né, como forma de curiosidade, e também adquirir conhecimento de alguns times que estão tendo algumas situações relacionadas ao Flamengo. E eu vejo, cara, que, cara, a gente pode até criticar, né, um ou outro, mas, cara, o nível de outros times está muito inferior. Tá? Muito inferior. Mano, são comentários, nossa, horrorosos, né? Conhecimentos vazios. Aqui eu percebo que tem muita gente com conhecimento, né? Conhecimento de vida, né? De viver o clube, de entender de futebol e também, né? Por buscar esse conhecimento. Então eu tô te falando isso porque eu saí um pouco da bolha Flamengo e estou olhando, né? De uma forma geral, num âmbito maior e eu consigo enxergar que a torcida do Flamengo hoje ela amadureceu, tá? Ela amadureceu. Passe a observar isso e você vai também entender do que eu tô falando. Sobre a questão do elenco, ter 29 jogadores, né? Vai sair jogadores, vai chegar outros, né? Deve ficar nessa faixa mesmo, de 29 a 30 atletas. Começou com 33 no ano passado, caiu para 28 e terminou com 27, 26. Deve ficar nessa faixa aí de 29. A gente tem que ter um elenco maior esse ano, né? Devido ao Mundial de Clubes, né? Então, o Flamengo precisa de um elenco maior, na minha opinião, né, nessa temporada. Mas você tá certo, não tem desespero, nada disso. Temos um baita elenco, né? E tem que ser valorizado. Vamos lá, deixa eu ver aqui, ó. Meu amigo Marcelo Marins na área, valeu aquele abraço, né? O Giuseppe falando bom dia, Denone, aí Botafogo feitos um para o outro. Estão dizendo, né, que o Vila Sante deve ir pro Palmeiras, é o que eu acho. Tá, a torcida do Palmeiras está fazendo uma campanha, invadiu as redes sociais dele, né? Tá chamando ele pra lá, fazendo meme e tal. Mas eu acho que se o Palmeiras não contratar o Andres, que não deve contratar mesmo, tá? Acredito que eles não vão chegar ao valor que os caras querem. Aí o Palmeiras deve entrar na briga, né? Com o próprio Grêmio, porque o Grêmio vai querer manter o jogador. O Grêmio não quer vender, apesar de precisar do dinheiro por pressão política e pressão da torcida. Mas, se o Palmeiras entrar com uma baita proposta, o Grêmio vai ter que tentar seduzir o jogador, prometendo, né, contratos maiores, aumento de salário, e aí também vai entrar naquela loucura financeira, ou seja, vai disputar, né, ali a permanência desse atleta, tá? E o Palmeiras pode ser que pague até mais caro, mas eu acho que vai acabar levando se entrar numa disputa com o Grêmio, né? O Palmeiras tem mais dinheiro, vai jogar Mundial, né? O Flamengo não vai fazer loucuras, né? Entrar numa disputa tendo jogadores aqui ainda a se resolver a situação, né? Como o Pulgar e o Ala, como eu falei pra vocês.